Carilli após o jogo contra o São Paulo. Primeiro a fazer a pergunta, Bruno Lima, tribuna. Boa noite, Carilli. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo? Não tem como. Consegue me ouvir ou ainda não? Por favor, começa outra vez. Tá falhando aí o seu, Bruno. Tá, peraí, e agora? Vê agora, melhorou ou não? Não, mas fala o que a gente fala. Pode falar. Tá me ouvindo? Tá, então é Oi. o seguinte, Carilli, boa noite. Tá falhando daí. É o seu microfone aí. Peraí. Vê se melhora agora. Não, o som tá longe. E agora? Não. Melhorou ou não? Não, fala pra ele falar pra todos. Pode falar que tem um bem pertinho do celular aí, vai tentar ouvir e me passa a pergunta, por favor. É o seguinte, você já está aqui há cerca de um mês, teve pelo menos 2 semanas livres para treinamentos, e assim, o Santos ainda não conseguiu vencer sob o seu comando. Hoje chegou o primeiro gol, e eu queria entender o seguinte, a questão técnica do elenco começa a te preocupar em relação à briga contra o rebaixamento, ou você ainda está tranquilo até que tecnicamente esse time pode render o suficiente para o Santos terminar o campeonato livre de qualquer risco? Você escutou? Você está há um mês aqui treinando, teve 2 semanas livres, essa questão técnica começa a preocupar sobre a questão do rebaixamento. Boa noite, Bruno. Quase um mês aqui de trabalho, 10 dias mais ou menos, né? Jogamos lá no domingo contra o Juventude e agora jogando na quinta, mais ou menos 10 dias de trabalho, onde eu usei para fazer algumas experiências, alguns testes. Eu sei que vocês sabem aí que eu treinei algumas formações, né, para a gente procurar junto com a comissão, e eu decidi fazer o melhor. O que me deixa orgulhoso hoje foi a luta, a disposição, isso o Santos vai ter que ser sempre, e tecnicamente a gente vai ganhando confiança, um resultado que pela sequência do Santos, ela não é boa, né, de tantos jogos sem ganhar, mas empatar aqui, né, a gente tem que valorizar isso sim, principalmente o tanto que esses caras correram e se dedicaram dentro de campo. E tecnicamente, e também um melhor trabalho meu tático, a gente vai crescer nesses jogos que faltam. Thiago Kanzler, TV Band. Tá zero, hein? Tá sem som. Não chega nada para vocês? Eu estou ouvindo você. Agora sim. Agora sim. Chegou? Boa noite. Boa noite, Fábio. Em função das alterações que você fez no segundo tempo, deixou muito claro quanto você buscou a vitória, já aqui no estádio do Morumbi. Eu queria saber se, diante disso, você considera realmente um bom resultado esse empate, ou em função do que o Santos criou no final, se a vitória realmente era bem possível hoje contra o São Paulo. Independente da formação, e eu deixei sim a equipe, Thiago, boa noite, e eu deixei sim a equipe mais solta no segundo tempo, né, correndo alguns riscos, sendo que eu me preocupo muitas vezes de jogar com o Marcos de lateral numa linha de 4, né? Mas a gente ali no banco sentiu confiança para fazer isso, o time ficou mais solto, chegamos mais, e a tomada de decisão nossa, tecnicamente, e a tomada de decisão quando tiver com a bola no pé, ela tem que ser melhor, independente dos 3 zagueiros. A gente errou muito jogando com 3 zagueiros, ou quando eu formei a linha de 4. Né? A gente tem que melhorar mais, fazer um melhor domínio, fazer um melhor passe, e aí sim a gente poder fazer jogos melhores a partir do momento que, com um trabalho em conjunto, tático, técnico, eu deixar tudo muito claro que vão ser os jogos, agora já começar a pensar no Grêmio, e eles melhorando tecnicamente, a gente vai crescer cada vez mais, e aí sim saindo aí dessa zona incômoda. Lucas Musetti, Gazeta Esportiva. Professor, boa noite. Eu queria primeiro que você dissesse se você se sente aliviado pela permanência do Balieiro, uma negociação que demorou bastante. Hoje você mostrou que confia nele, tanto é que foi titular. Se você puder já explicar essa escolha pela saída do Bosz e a presença do Balieiro na zaga. E uma segunda pergunta é sobre o Zanocelo. 4 meses de Santos, primeiro jogo completo, fez funções diferentes hoje. Queria uma análise da partida dele também, por favor. Como é que é o nome dele? Desculpa. Lucas.
Lucas, boa noite. O porquê da escolha do Balieiro? Porque com ele em campo, eu treinei outras formações. Eu sei que aqui no Santos ele já jogou como lateral direito, eu sei que ele é um volante de origem. No jogo que eu fiz contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, jogou como zagueiro, 2 zagueiros só, né? Um jogador voluntarioso, um jogador que não tem bola perdida, um jogador que briga, e o Santos sempre teve esse tipo de jogador. Eu lembro que lá na época do Robinho lá e Diego, a gente tinha o Paulo Almeida, depois veio o Adriano, na época de Neymar, campeão da Libertadores, recentemente teve Alisson, então jogadores que fazem parte de um time. Eu estou muito feliz pela continuidade dele, também pelo bom profissional que ele é e pelo bom menino que é, né? Então estou muito feliz com isso. E a questão do Zanocelo, não só dele, mas tem outros jovens aí pedindo espaço. É só eu achar o time, o momento certo de colocar esses meninos em campo. Então hoje eu vejo o Santos, do momento que eu cheguei, com substituições, com mais opções para a gente trabalhar, né? Contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, tinha 14 jogadores fora, isso dificulta muito o trabalho. Jogadores retornando de lesão, daqui a pouquinho tem o Robson com a gente, daqui a pouquinho tem o Kaique, e isso vai fortalecendo, passando a ideia clara para todos eles, e eles brigando pelo seu espaço. Então a questão do Zanocelo, que tem passado muita confiança no trabalho, pelo que ele tem fazendo nos treinamentos, deu total confiança de colocar ele num jogo grande desse. Bruno Faria, Rádio CBN. Tudo bem, Carille? Boa noite. Você já falou sobre esse momento complicado do Santos, que não consegue conquistar uma vitória, já são 11 jogos consecutivos, mas o seu esquema continua com 3 defensores, alternando até durante a partida. Você está convicto que essa é a formação para dar sequência para o Santos, ou você pretende mexer na formação para o duelo contra o Grêmio no próximo fim de semana? Obrigado. Valeu, o nome dele, desculpa. Bruno. É um sistema que deu um resultado bom. Isso começou contra o Ceará lá, e naquele momento eu achei que faltou jogador no meio de campo, por isso que para o jogo do Juventude eu acrescentei com o Jean, e o nosso primeiro tempo mostrou, né, que a gente jogou no campo do Juventude, e numa bola aos 45 que foi nosso gol, a gente começou perdendo o jogo. É um sistema que eles estão gostando, que está me passando confiança e que eu posso variar, né? Tem do Balieiro, tem o Bosa também, que já jogou como lateral, tem o Wagner, que já jogou como lateral esquerdo. Então eu vim para esse jogo com o tempo que eu tive de trabalhar com os 3 zagueiros, mas mudando o sistema, mudando a forma de jogar, né? Com os mesmos jogadores sem fazendo substituição. Então a gente acredita, os jogadores se sentem confiança fazendo isso, mas independente da formação, na hora que a gente crescer, e a gente vai crescer tecnicamente, a gente vai buscar as vitórias que serão tão importantes para nós. Agora o Bruno Gutierrez, do GE, por favor. Opa, boa noite, Carille. Eu gostaria, Carille, que você fizesse uma breve análise sobre esses 5 primeiros jogos seus à frente do Santos e o que você acredita que ainda precisa melhorar para a sequência da temporada. Sim, foram 5 jogos. O primeiro nome dele? Bruno. O Bruno. Faz o Bruno. Bruno, é Thiago, enfim. Ô, Bruno, são 5 jogos, eu tenho responsabilidade nos 5 jogos. Os 3 primeiros eu praticamente não tive tempo de trabalhar, foi mais na conversa e conhecendo o elenco e conversando com os profissionais que trabalham aqui dentro para me passar mais informações sobre o grupo. Com tanto desfalques que a gente tinha nesses primeiros jogos, eu vi de uma forma muito positiva muitas coisas. Depois eu tive tempo para trabalhar contra o Juventude, onde fizemos um jogo que o placar não era para ser isso, né? A gente tem que ser realista. E agora, esse jogo do São Paulo aqui, um jogo grande, um clássico estadual, onde a gente se comportou muito bem. O que eu tenho buscado mais nesse momento é orientar, trabalhar, sem muita pressão, porque eles já estão muito pressionados pelo momento. Então não sou eu como técnico que tem que pressionar, tem que exigir muito mais desses jogadores. Tem se dedicado muito, tem trabalhado bastante, e aos poucos a gente está vendo um certo resultado aí dentro de campo de ideias, e a gente vai melhorar tecnicamente, vamos agredir mais o adversário e consequentemente vamos fazer mais gols. Gustavo Soler, Rádio Band, por favor.
Tudo bom, Carille? Boa noite. Queria que você falasse a respeito do início do jogo, que o Santos foi muito forte, conseguiu marcar um gol com menos de 5 minutos, só que depois encontrou dificuldades, né? O São Paulo conseguiu marcar muito bem o time do Santos, o Santos finalizou pouco no jogo de hoje, e também queria que você falasse a respeito do pênalti. Na sua opinião, foi pênalti ou foi um pênalti daquele jeito que o VAR gosta de procurar um pênalti no futebol brasileiro? Por favor. Gustavo, começando aí pela seu último comentário, a sua última pergunta, eu não vi o lance ainda na TV, né? Ali do banco é muito difícil para a gente ter uma ideia. Como é que foi a primeira pergunta? Repete para mim, Gustavo. A primeira pergunta foi a respeito do Santos ter o início de jogo muito forte, marcando o primeiro gol com menos de 5 minutos, depois sendo um pouco neutralizado pelo São Paulo. Obrigado, Gustavo. É isso mesmo, a gente começou bem com uma proposta de jogo, fizemos o gol e daqui um pouquinho a gente se perdeu. Eu digo mais de questão técnica, onde a gente errou muitas coisas simples, né? Muitas coisas simples, e isso também passa a ser pelo momento. Esse tem que ser o meu trabalho, o trabalho da diretoria e junto com a comissão, para que passar uma certa calma, uma certa paciência, uma certa confiança para que esses atletas rendem mais dentro de campo. Essa está sendo a nossa busca. Mas eu gostei muito do que foi a entrega, do que foi a luta, porque se não guerreasse aqui poderia ser muito ruim o nosso jogo, né? Então a gente vai conquistando algumas coisas em cada jogo. Tecnicamente contra o Juventude a gente fez um bom primeiro tempo, hoje tecnicamente já não foi tão bem, mas brigou, e tem jogos que vão ser assim, e assim a gente vai subindo cada degrau aí. A última pergunta, Felipe Camargo, de olho no peixe, por favor. Boa noite, Carille. Em relação ao jogo contra o Grêmio, né, os nossos colegas já perguntaram bastante do clássico de hoje, né? O Santos vai se reencontrar com o torcedor, né? Já tivemos manifestação do torcedor apoiando o time na saída daqui de Santos. O quanto você imagina que a presença da torcida ela pode ser importante na Vila Belmiro nesse momento? E me permita um complemento. Nos últimos 5 anos, nenhum time foi rebaixado com 44 pontos. É possível trabalhar essa meta de buscar esse número de 44 pontos para pensar no Santos na primeira divisão, que seriam aí nesses próximos 15 jogos, 7 vitórias aproximadamente? Boa noite, Felipe. A torcida foi muito legal ontem. Tá? É importante, a gente tem que trabalhar junto, nós aqui dentro, com bastante trabalho, bastante dedicação, diretoria, comissão, atletas, e o torcedor tem que vir junto. É um grupo que trabalha demais, é um grupo que se dedica demais, né? E o torcedor está entendendo esse momento do Santos, isso é muito legal, mas é claro que também a gente tem que dar uma resposta dentro de campo, e nós vamos dar, nós acreditamos que vamos dar. Então quero agradecer a torcida, as torcidas organizadas que tiveram lá, o torcedor que foi lá apoiar. Foi algo muito legal, que eu vi eles comentando durante a viagem, vi eles comentando nas refeições, né? Então, mais uma vez, muito obrigado ao torcedor santista por esse apoio, e vem junto, que nesse momento a gente tem que estar juntos. E a pergunta que ele fez a respeito do Grêmio, dos pontos, né? Então, eu não estou trazendo ainda, tá, um número para o grupo. Eu só estou trazendo o próximo jogo, e o próximo jogo sempre é decisivo, e a gente começa a pensar no Grêmio. É claro que eu sei desses números, é claro que eu sei do que aconteceu nos últimos 5 anos, a gente trabalha e olha isso todo dia, eu sei disso, mas até por essa questão da pressão que já existe, eu acho um pouquinho cedo ainda, posso até estar errado, mas eu acho um pouquinho cedo ainda de estabelecer uma meta. E sim pensar no próximo jogo, e o próximo jogo é o Grêmio, e a gente tem que levar com uma decisão aí e fazer de tudo para fazer primeiro um grande jogo e buscar a vitória dentro de casa. Obrigado, pessoal, queria agradecer. Um abraço, boa noite.